Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que geralmente, infinitamente, nunca vai parar de girar. Isso porque somos eternos, espíritos e essências, e o amor vamos falar assim, é uma reverberação na eternidade daquilo que somos e daquilo que nos tornamos. E é interessante a gente falar sobre amor, energia, e a gente fala sobre o quê? Energia, atração e força. Duas coisas que andam juntas. Gente, vamos lá, que essa palestra vai ser um pouco compridinha, mas eu acho que vai explicar tudo para vocês. A espiritualidade, ela nos diz que tudo vibra no universo. Isso é fato. Então, para sermos mais precisos, já temos alguns estudos científicos que comprovam essa realidade energética. Então, para entender o quanto a lei da atração está presente nos processos de vida no planeta, o espírito, desde o início do seu processo evolutivo, quando ele se vincula ao átomo, no ato do reencarne, ele já apresenta essa força magnética oriunda da lei da atração. Vamos entender melhor. Em O Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte afirmação: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Tudo se encadeia na natureza. Essa frase, encadeia na natureza, significa que tudo se encaixa. Nada fica perdido. Então, a trajetória de uma essência, à medida que o seu psiquismo evolui, ou seja, depois que ele já transitou pelos reinos inferiores da criação, mineral, vegetal e animal, ele teve em primeiro momento uma energia que serviu o quê? Para unir os átomos materiais e os átomos espirituais, para formar um novo corpo. E tem continuidade através do próprio ser. Porque aquele ser vai continuar originando essa mesma energia e se envolvendo em seu magnetismo, o que faz com que ela se torne mais complexa. Ou seja, a energia começa bruta, uma pedra, não faz nada, e de repente ela termina como um ser que anda, fala, pensa, age. Compreendendo o desenvolvimento dessa força, mais especificamente no reino hominal ou o reino da razão, caracteriza o nosso atual estágio na vida material. Então, essa vibração energética, que alguns denominam de aura, alcança níveis mais intensos e funções mais precisas, se tornando a vibração que revela a nossa condição na escala evolutiva e no nosso estado íntimo. Então, tudo é exteriorizado através das ondas mentais e energéticas que cada ser existente emite. E aí, isso se torna o quê? Uma junção de energia, e temos a psicosfera do planeta. Então, a gente está falando sobre psicosfera também individual. Porque, se você observar, nós somos um conjunto de átomos, então a gente vai ter uma psicosfera. Nós somos um planeta que tem uma energia que gira ao nosso redor. Então, a geradora de inúmeras situações incompreendidas por alguns nas relações sociais e familiares é culpa dessa psicosfera. Olha, tanto para médiuns quanto para os irmãos desencarnados, médiuns e espíritos, é um incômodo, gente, sentir os odores psíquicos da antipatia, da ansiedade, da agressividade, da preguiça, do comodismo e outros mais. Então, fique sabendo que esses comportamentos, sentimentos, traços de personalidade têm odor. E as coisas ruins têm um cheiro ruim. Então, as pessoas que exalam esse cheiro, geralmente, elas acabam sendo excluídas dos grupos sociais, naturalmente. Círculos de amizade que se formam numa classe escolar ou ambiente profissional. É instintivo a percepção dos médiums para isso. Então, ele acaba se isolando, ele acaba sendo isolado ali, porque ele não se encaixa, sabe? Então, mesmo a princípio, quando ainda a gente não consegue detectar a real vibração daquele ser, algo parece nos avisar que tem algo errado com aquele comportamento ou aquele modo de pensar. E depois da comprovação, a gente pode enxergar claramente que essas pessoas passam a ser evitadas, sem que os demais tenham uma explicação pontual ou racional para essa ocorrência. Então, a energia protetiva, ela age puramente por instinto no ser.
A gente tem todos os tipos de reações. Quantos não despertam a simpatia de muitos ainda no primeiro contato? É aquela coisa de amizade à primeira vista, amor à primeira vista, enfim. Enquanto outros geram completo desprezo, aquela antipatia gratuita. Não gosto daquela pessoa e acabou, e é isso. Não é bem assim que funcionam as coisas, tá? Então, o que que acontece? Gente, o que gera, sabe, uma aceitação fluida, né, junto aos demais, são os espíritos que trazem um rastro de vibração de amizade, compreensão, ternura, tá? Eles vibram isso. Inconscientemente e sem saber explicar, eles se sentem-se bem também diante da presença dessas pessoas que têm essa energia. Agora, se você pega o segundo caso, que é o desprezo, se torna uma questão de tempo até que os instintos naturais do espírito comecem a agir para influenciar no grupo inteiro. Então, a princípio, o mais sensitivo do ambiente vai apresentar de imediato uma certa simpatia ou antipatia por aquele ser, uma desconfiança, né? Ou por ter captado a energia do próximo, ou por ter uma memória de outra vida com aquele irmão mais inferior energeticamente e que pode ter sido seu algoz. Então, a memória reencarnatória também causa isso. Ou um amigo ou um inimigo de outras vidas, ou por simplesmente apresentar divergências e afinidades de ideias. Hoje em dia, no campo social, a divergência de ideia é motivo até de matar um ao outro. Então, a gente tem que aprender, entender onde é que a humanidade precisa melhorar para parar de reagir com violência e reagir com a intenção de eliminar o outro porque ele diverge daquilo que ele acredita. Se falamos em pensamento, atos e energia, gente, tudo isso só faz sentido quando destacarmos o campo vibratório de um espírito. Então, tendo ou não uma intensa atuação no momento da reencarnação, uma vez que o futuro corpo que vai ser moldado durante a gestação e sofrerá a ação do magnetismo e do planejamento da trajetória do espírito reencarnante. Então, automaticamente, tudo que é mais apropriado para essa essência evoluir, acontecerá. Vai começar a acontecer. Tudo é positividade para ele deslanchar, ele vai ter. É negatividade para ele ter dificuldade, problema, vários problemas ele vai ter. Então a força que espíritos também exercem sobre os viventes já começa bem antes mesmo da fecundação. O espírito reencarnante, ele já se encontra no ambiente familiar e, consciente ou inconscientemente, sua vibração magnética, repleta de débitos e acertos, já vai começar a ativar células que tenham a bagagem genética mais condizente com a sua evolução e com sua necessidade de expiação ou prova. A gente é dessa forma que o ambiente já fica magnetizado e atrativo. E tudo que estiver na mesma faixa vibratória irá ser atraído para ali. Então, para vocês terem uma ideia da força que o espírito exerce no plano material, o espermatozoide só vai ser vencedor porque recebeu a insuflação psíquica do espírito que vai reencarnar através dele. Insuflação é o impulso. Então entendemos que em função da frequência com que vibre a alma, é que o corpo apresentará saúde ou doença, plenitude das faculdades orgânicas ou limitações. Uma mente, gente, que está desarranjada pelo remorso, complexo de culpa, vai gerar muita deficiência ou fragilidade no próprio corpo. Sabe, sabe quando você tem raiva de tudo? Essa raiva de tudo gera vários problemas de saúde. Então, as mentes assinaladas pela alegria e pela consciência tranquila vão sofrer o inverso. Elas vão interferir positivamente na formação do seu corpo e no seu desenvolvimento durante a vida física. Então, assim sendo, os chamados defeitos congênitos, que muitos enxergam como injustiça, nunca foram ou serão produtos do acaso. Aquilo dali é decorrência da ação energética da alma. Através do perispírito, que é o nosso modelo organizador biológico, o corpo é moldado e o que nós merecemos e o que seja mais apropriado para a nossa evolução vai estar nesse corpo. Então, consigne-se
consigne-se que no campo das mortes violentas ou da incidência da criminalidade, também vamos encontrar explicação nas emissões energéticas da alma. Gente, ali revela os débitos morais que estas trazem para a atual reencarnação e nos demonstra a justiça divina, porque foi Jesus quem nos ensinou que cada um receberia conforme suas obras. Temos espíritos para todos os gostos e jeitos na dimensão espiritual. Então, quantos não trazem o odor psíquico da sensualidade, resultante de ações desalinhadas na área da libido, nesta ou em outras vidas? E por esse motivo, essas pessoas, olha, presta atenção, trazem o odor psíquico da sensualidade. Não quer dizer que eles são sexuais ou que eles praticam o sexo, mas eles vão acabar sofrendo assédio sexual ou agressões sexuais, configurando expiação. Eles passam por isso para eles perdoarem. Eles passam por isso para perdoarem eles mesmos e para não terem uma péssima impressão de uma necessidade do próprio corpo. Então, e há o inverso também. O inverso, onde o obsessor se torna um instrumento de prevenção de muitos criminosos, que a princípio tinham em mente assaltar determinada pessoa ou residência. Mas o que acontece? No trajeto, na frente da casa, ou no trajeto indo para roubar, eles sentem algo estranho. Ou seja, aquele espírito que pôs ele para roubar não consegue ter acesso àquela casa. Então ele desiste de roubar, porque ele não vai conseguir orientar o seu controlado, vamos chamá-lo assim. Então, representa que a vítima emitiu um odor energético que não continha necessidade de vivenciar uma situação dessa natureza. Então ele é empurrado para lá. Significa que essas traziam um rastro psíquico, e as que são vítimas, né, vão trazer o rastro psíquico que denuncia o débito moral de outrora. Então sabemos que tudo isso acontece com vítimas de obsessão e até mesmo com os criminosos que se vinculam inconscientemente a algum obsessor. Gente, mortes violentas, planejamento reencarnatório, todos nós que nos intitulamos vítimas trazemos compromissos expiatórios que podem ser aliviados ou diluídos pelo bem que se faça nessa existência. Como disse Pedro, né? Pedro, o apóstolo, fala: o amor cobre uma multidão de pecados. Mas você tem que saber que o malfeitor não faz um planejamento prévio na espiritualidade. Eu vou lá para matar fulano, eu vou lá para assaltar ciclano, eu vou lá para... Não, não é assim não. O que acontece? Matar, roubar, agredir determinada pessoa, não há essa necessidade. Então, justamente porque tudo está ligado ao mau uso do livre-arbítrio, é que vai fazer com que essas tendências morais para esse tipo de ação, elas venham à tona, ou que essas mesmas tendências possam ser vencidas e contidas, de forma que haverá a possibilidade de deixar de agir no mal. Então ali, aquele ser que vai causar aquele problema, lá na frente, na vida daquela pessoa, ele está tendo uma oportunidade de escolha. Quando está nas mãos de um ser que é algoz, ele tem o direito de escolha. Quando a pessoa ou o espírito tem que passar por aquilo, geralmente vem com um problema de saúde, vem com um fato que acontece na vida daquela pessoa, um acidente, uma coisa assim, que não está ligada a outra pessoa. Ou seja, essas questões que eu vou falar assim, de doenças, acidentes, elas são irreparáveis e são necessárias. Já as questões que envolvem pessoas, elas têm a possibilidade da escolha. Então você pode ou não passar por aquilo, dependendo do que você está causando também de evolução naquele ser que te acompanha na vida. Então, são várias as vítimas da criminalidade que estão fora das questões reencarnatórias. Exatamente. Imprudência e negligência também são motivos. Nós somos imprudentes, somos negligentes, e a insistência no erro e a personalidade de uma pessoa são as responsáveis por criar um campo energético que é extremamente magnético e negativo. Então, a pessoa que continua nesse ambiente mental, exaltando o erro como acerto, a partir do momento que decide pelo erro, começa a gerar uma energia de baixo teor moral, que é detectada pela inferioridade quase que imediatamente.
É tipo assim, comida vem na cabeça deles. Então assim, os irmãozinhos que estiverem com a mesma sintonia e vibração do reencarnante, eles vão ser atraídos para perto dele. E é nesse momento que se inicia uma grande quantidade de conflitos e influenciações negativas, as famosas teorias da conspiração. A princípio parte do próprio ser, uma abertura para a aproximação do seu futuro obsessor ou não. O que deixa a possibilidade de escolher ainda e mudar seu campo áurico, olha para você ver. Mas o que acontece geralmente, gente, é totalmente contrário. Após a primeira intempérie, ou seja, o primeiro problema que aparece, o encarnado diminui a empolgação, aumenta a tristeza, o medo e a incerteza e alimenta com mais negatividade qualquer plano que tenha feito e, por fim, a esperança escoa de seu campo magnético. O resultado disso tudo é uma provável depressão cercada de vários sentimentos e reações, todas negativas. Então a criatura não vai encontrar motivação para nada, alega que não está bem para se conectar com Deus, ou que não consegue mais falar com sua família, ou depois do relacionamento terminado diz que nunca mais quer ter outra relação. E desse modo vai se tornando mais e mais introspectivo e acaba optando ou pela anulação completa do que ele é, tenta suicídio, ou se arrepende no fim da vida, que já é tarde demais para tentar escapar do magnetismo justo, que irá levá-lo para as regiões equivalentes à sua frequência individual. Gente, quando você ouvir de alguém, você fala com a pessoa, eu não estou muito bem hoje não, e você ouvir de alguém assim, ó, faz uma prece, conecte-se com Deus, não responde para essa pessoa assim, olha, eu não tenho forças para orar, eu não consigo orar, eu não tenho forças para nada. Porque o motivo que está te tirando as forças, se esse motivo batesse na sua porta e falasse assim, eu volto para você, você não ia nem pensar duas vezes em levantar e reagir, receber e ficar super bem. Mas como isso não vai acontecer, você tem que procurar o inverso de tudo que sua mente está pedindo. Em vez de ficar deitado, levante-se. Em vez de falar que não tem forças para falar com Deus, grite por Deus. Tome uma atitude. Esse processo não explica somente também a ação de espíritos de todos os tipos na vida dos encarnados. Porque quando você está ali falando que não tem forças para orar, que não tem isso, você está sob influência de um espírito inferior que quer que você fique assim, para ele se alimentar do seu ectoplasma gerado enquanto você está inerte. Por quê? Porque é o único jeito dele te obsediar. E olha, esse magnetismo que atrai esses espíritos inferiores, dependendo da sua casa psíquica, é também uma explicação para uma pergunta que muitos querem saber. Gente, para que tipo de regiões espirituais iremos após a morte do nosso corpo? Exatamente ligados ao magnetismo. Seremos atraídos automaticamente para o lugar a qual pertencemos. É uma vibração de alta frequência, mais espiritualizada, decorrente do bem que vivenciamos, nós nos vincularemos às colônias espirituais mais felizes. E quanto mais a gente está bem, mais equilibrado emocionalmente, mais paciente, mais próximo das colônias mais felizes a gente vai estar. Em contrapartida, se nosso odor psíquico revela desvio moral de baixa frequência, afastamento dos sentimentos bons, a vitimização excessiva, aquela diária regada de muita reclamação e insatisfação, nós seremos atraídos imediatamente para regiões espirituais inferiores. Não queremos ir para regiões inferiores e não queremos que espíritos inferiores tentem tomar nossas vidas. Então, portanto, esse é o nosso desafio. O empenho de educar nossos próprios sentimentos, ir contra nossas vontades inferiores e reagir e se aproximar de Deus. Mas mais quando estivermos ruins do que bons.
Já que quando estamos bem, Deus está mais próximo e nós conseguimos falar com Ele rapidamente. Mas quando você estiver ruim, você falar que não tem força para orar, é a hora que você vai orar com mais força. É como diz o Espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira. É com essas palavras que eu vou encerrar essa palestra de hoje com muito orgulho, porque olha que frase, olha que palavra, olha que conselho perfeito. Educa as tuas energias através das espontâneas e necessárias disciplinas, de modo a conquistares paz e alegria, saúde e harmonia para o teu amanhã, que começa desde hoje. Eu acho que ficou bem explicado. Eu acho que agora a minha amiga que sugeriu já deve falar, gente, esse menino falou tudo que eu queria ouvir. Tomara! É isso que eu quero de vocês. Bom, não tem mais o que falar. Eu acho que agora você pode voltar nessa palestra e assistir muitas vezes para você entender claramente o que está sendo dito. Tá? Eu agradeço muito a paciência de vocês em me ouvir, como sempre. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho para ver as palestras que estão sendo lançadas e curta a nossa página no Facebook, Espirais de Luz. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Beijo de luz.